Olá, o meu nome é Gabriel Lopes, curso de Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal do Ceará e junto aos meus colegas irei apresentar os conceitos da difração de raio-x e a sua importância na indústria e nas diversas áreas do estudo científico. A difração de raio-x é uma técnica utilizada para determinar a estrutura atômica e molecular de um cristal, a fim de sabermos sua composição química, estrutura cristalina e orientação cristalográfica. Utilizando o fenômeno de interferência das ondas de raio-x que apresentam padrões diferentes para estruturas cristalinas diferentes. A lei de Bragg se relaciona ao espalhamento de ondas que incidem em um cristal e fornece uma explicação para os efeitos difrativos observados nessa interação. É representada pela seguinte equação, onde λ significa o comprimento de onda do raio-x incidente, d a distância interplanar, θ o ângulo de difração e n, por convenção, utilizamos 1 nessa disciplina. Olá, meu nome é Fernando Vinícius e vou falar um pouco sobre a descoberta e a história do raio-x. Lá em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen ele procurava detectar a radiação eletromagnética de alta frequência que já havia sido previsto por Hertz. Nisso, ele repetiu o experimento de Joseph John Thomson em seu laboratório na Universidade de Würzburg, na Alemanha. Röntgen tentou observar um estranho fenômeno descrito pelo físico Philipp Lenard, em que os raios catódicos que escapavam de um tubo termiônico iluminavam uma superfície a uma certa distância do tubo, que tinha recebido uma camada de material fosforescente. Após embalar o tubo com uma caixa de papelão preto, ligar o instrumento e apagar as luzes do seu laboratório, ele observou algo bastante notável. Uma placa no fundo da sala, que continha um material fosforescente em uma de suas faces, se iluminou. E isso acontecia mesmo se a superfície da placa estivesse virada ao contrário. No entanto, Lenard já havia constatado isso há algum tempo antes. Os raios catódicos se propagavam por poucos centímetros no ar. Então o cartão iluminado estava a uma maior distância do tubo. Röntgen fez testes em distâncias cada vez maiores, colocando o cartão até aproximadamente 2 metros do tubo, e percebeu que o efeito continuava. Ele observou ainda que os raios produzidos no ponto em que os elétrons atingiam o tubo de vidro não sofriam deflexão, na presença de um campo magnético, além de não conseguir encontrar fenômenos de reflexão e refração, comportamento normalmente observados em ondas. Por esses motivos, Röntgen chamou estes raios, até então misteriosos, de raio-x. O cientista percebeu também que os raios-x podiam atravessar objetos opacos, e que todos os materiais, em certo grau, eram transparentes para estes raios. Em 1900, Wilhelm foi nomeado professor de física e mudou-se para a Universidade de Munique, onde coincidiu com Arnold Sommerfeld e seu assistente Max von Laue. Um dos principais interesses desse grupo de físicos era confirmar a natureza ondulatória dos raios-x mediante a determinação de seu comprimento de onda. A maneira mais direta de fazer isso consistia em passar o raio-x por grades de dimensões semelhantes ao seu comprimento de onda, e depois analisar os padrões de difração obtidos. O principal problema era que o comprimento de onda dos raios-x era tão pequeno quanto eles suspeitavam, e não era possível construir grades tão pequenas para produzir o efeito de difração esperado. Em 1912, Paul Peter Ewald finalizou sua tese sobre a interferência da luz nos cristais. Tempos depois, comentou com Laue sobre alguns aspectos do seu trabalho. E Laue começou a pensar na possibilidade de usar cristais como grade de difração para os raios-x. Laue não resistiu à tentação de fazer o experimento, para isso encomendou ao assistente de Sommerfeld, Walter Friedrich, e estudante de doutorado Paul Knippen, que preparassem um dispositivo experimental para que um feixe de raio-x fosse emitido em direção a um cristal, uma vez que o atravessasse, chocasse contra uma placa fotográfica situada atrás do cristal. Os resultados da análise, depois de algumas tentativas, Friedrich e Knippen conseguiram uma fotografia em que se podia ver uma impressão central devido aos raios-x e uma série de pontos distribuídos ao seu redor, e que correspondiam aos raios-x difratados pelo cristal. O experimento mostrou que o raio-x é uma onda eletromagnética com um comprimento de onda muito pequeno, da ordem de 10 elevado a menos 10 metros, e que o cristal consiste de um ordenamento interno de átomos que podem ser descritos através de redes tridimensionais. O experimento de Laue abriu uma porta para o campo da investigação cristalográfica. A partir de agora, desse experimento, essa área conta com uma importante ferramenta que permite conhecer a estrutura dos cristais, que melhora radicalmente nosso conhecimento sobre a matéria.
porém para isso foi necessário aprender como relacionar o fenômeno de difração com a disposição dos átomos dentro dos cristais. Para a análise de difração de raio-x de pó, precisamos inicialmente pegar uma amostra, que normalmente não está em seu estado de agregação ideal, como está em formas de rochas, minerais, conglomerados, comprimidos, etc. Esse material precisa ser moído e homogeneizado no porta-amostras do difratômetro. O pó em difração de raio-x nada mais é do que uma coleção de cristais muito pequenos que são chamados de cristalitos. Nas características ideais para um pó, os cristais individuais devem ser bem cristalinos, devem possuir uma orientação randômica para representar todos os planos de difração, e os cristalitos devem ser pequenos o suficiente para uma melhor análise. A incorreta moagem e homogenização da amostra é uma das principais causas de erros sistemáticos na difração de raio-x de pó, e podem causar uma série de erros nos dados apresentados. Para uma análise qualitativa, o tamanho médio da partícula deve variar de 10 a 40 micrômetros, ou seja, 10 elevado a 6 metros. Entretanto, para a análise quantitativa, o tamanho médio da partícula ideal é de mais ou menos de 1 a 10 micrômetros. Por isso, dependendo do objetivo final da análise, seja uma análise qualitativa e quantitativa, refinamento, determinação estrutural e etc., o nível necessário de cuidado e o tempo e custos da preparação da amostra pode variar bastante e deve ser feito com todo cuidado. Bom, aplicações da difração de raio-x. Não resta dúvidas que a difração de raio-x é largamente utilizada em diversas áreas da ciência. Ela consegue analisar qualitativamente e quantitativamente diversos materiais. Por isso que ela é utilizada em vários setores, como na fabricação de diodos, transistores, microprocessadores e nanocircuitos. Também é utilizada no desenvolvimento de superligas, em materiais da indústria aeroespacial e entre outros. No caso da aplicação na indústria aeroespacial, a análise de difração de raio-x é utilizada para verificar a orientação preferencial da estrutura cristalina do material, em peças de turbina. Da mesma forma, esse método de caracterização também pode ser utilizado e aplicado na indústria automobilística. Nesse caso, a difração de raio-x pode ser utilizada quando há necessidade, como por exemplo na análise quantitativa das fases do material metálico. Esse método também é comumente encontrado associado a outros tipos de análises, para uma melhor avaliação das características de um material. Como é possível ver, algumas análises usando difração de raio-x nas imagens expostas. Então, a difratometria de raio-x corresponde a uma das principais técnicas de caracterização de estruturas e materiais cristalinos, tendo aplicação em diversas áreas do conhecimento, como geociências, engenharias metalúrgicas, química, ciência dos materiais e várias outras. A análise por difração de raio-x permite a identificação mineral através da caracterização de sua estrutura cristalina. Cada estrutura cristalina produz um padrão de difração característico. Portanto, para a interpretação dos resultados, recorre-se a um banco de dados e se faz a comparação com os padrões produzidos por estruturas conhecidas e previamente analisadas. A técnica de difração de raio-x sempre foi bastante utilizada na caracterização de rochas terrestres, porém, cada vez mais vem sendo utilizada na caracterização de meteoritos por brasileiros. Usando essa técnica, são gerados dados com informações sobre a matriz cristalográfica das amostras, e com base nisso é possível atribuir os tipos de constituintes mineralógicos que podem estar presentes